Ok, Igor, vamos lá, boa noite então mais uma vez. Obrigado então por me atender aí. Sei que demorou um pouquinho para a gente conseguir acertar. Para poder entender um pouco mais da parte da arbitragem, somente quando dá muita polêmica que vocês conseguem sem ouvidos, aí depois que aposentam, né, depois que encerram aí a carreira, vamos dizer assim, né? E aí eu tô com esse projeto no comando do jogo, onde, né, os árbitros, na verdade, que comandam aí a partida, tem que controlar toda o espetáculo. Ok? Então bem-vindos aí, bem-vindo então no caso aí ao comando do jogo. Ok? Obrigado mais uma vez, boa noite. Você, né, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, né, árbitro aí FIFA e filiado também à Federação Mineira. E obrigado mais uma vez, eu queria que você começasse aí falando um pouquinho de você, do seu trabalho aí. Boa noite. Primeira satisfação estar podendo contribuir de alguma forma, estar falando com vocês. Claro que devido a horários, agendas, às vezes dificulta um pouquinho a gente poder conversar, mas deu certo. Verdade. Eu tenho 24 anos que eu já estou na arbitragem, comecei em 98 no futebol amador daqui de Belo Horizonte e tenho a trajetória longa aí. Mudei praticamente assim a trajetória da minha carreira, né, em relação a campo, essas coisas, e também fui para me especializar no VAR. Em 2021 fui promovido ao quadro da FIFA como árbitro VAR, né, FIFA. Então, E além tô então de atualmente. campo, hoje você já se especializou e faz parte também do quadro de profissionais, nesse caso do VAR também, né? Fazendo acompanhamento então externo e fazendo esse contato com o árbitro de campo. Sim, eu ainda posso atuar como árbitro de campo, né? Mas como a CBF quer ter um quadro especializado em VAR para que as coisas possam, né, melhorar, que as coisas possam evoluir, então eu praticamente hoje só atuo como VAR. Na Ah, compreendi. CBF, na Federação Mineira ainda eu atuo como árbitro central, até porque esse ano só tinha VAR nas fases finais do campeonato. Provavelmente o próximo campeonato mineiro terá de VAR desde da primeira fase, do início do campeonato. Aí eu devo atuar tanto como VAR como árbitro central aqui na federação. Certo. E aí, já aproveitando então, o Igor, essa parte aí, né, que você teve essa transição, quais são essas dificuldades enfrentadas por você nessa dupla jornada, né? Quando o teu Campeonato Mineiro acontece aí antes das fases finais, você está dentro de campo e alguns jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, você está trabalhando com o árbitro de vídeo. Hoje você consegue ter as duas visões, né? Tanto de campo, as dificuldades tanto de campo quanto de vídeo, né? Quais são essas dificuldades aí que vocês têm enfrentado em relação a essa dupla trajetória e essa dupla jornada da profissão? Assim, acho que a dificuldade que existe mesmo é a questão de compreensão das pessoas, essa questão da mudança do futebol, porque a partir da chegada do VAR, o futebol mudou 180 graus completamente e as pessoas ainda não entenderam isso muito bem. Claro que a arbitragem a gente passa por uma adaptação também de como usar a tecnologia, saber qual a linha de intervenção, saber como usar o VAR, que momento pode atuar. Isso tudo a gente passa por uma transformação muito grande. Porque antigamente você tomava a decisão ali dentro de campo, em frações de segundo, você tinha que controlar o jogo ali. Hoje o futebol mudou completamente com a chegada do VAR. Hoje você tem que esperar uma checagem, o controle de jogo é diferente, o comportamento dos atletas é diferente. Isso tudo, às vezes, a falta de conhecimento das equipes, da imprensa, a falta de conhecimento dos jogadores em relação ao protocolo, a falta de educação, às vezes, também, junta nisso tudo, atrapalha, às vezes, o dinamismo do campeonato, dos jogos também, na verdade. E a questão da gente ata é questão de adaptação, né? Claro, se eu for comparar quando eu comecei em 2018 a atuar como VAR e hoje a minha atuação como VAR é assim, é muito grande a evolução. Claro que a gente compreende que toda pessoa nesse processo é um processo novo que tem praticamente só 3 anos, 4 anos. A gente está começando a engatinhar, né, a questão do VAR. E as pessoas, como são imediatistas, querem que as coisas funcionem como se tivesse 10, 15, 20 anos de experiência, as coisas não Verdade. são assim.
né? Tem muito a evoluir ainda. A gente como árbitro, como pessoa, e o futebol tem muito a evoluir ainda com a chegada do VAR. E você tem percebido com a chegada do VAR, ô Igor, a mudança um pouquinho do comportamento dos jogadores? Porque a gente sabe que o jogador, né, antes do VAR, os jogadores antes do VAR, eles tinham um determinado comportamento e, assim, pelos comentaristas, né, pelos jornalistas, tem o migué e quer jogar a torcida contra o árbitro. Hoje, com o VAR, você tem percebido que isso tem diminuído também, que os jogadores hoje estão um pouco mais ligados na partida, não querem mais fazer tanta firula, não querem fazer mais com que a torcida fique contra o árbitro, ou ainda esse comportamento deles não teve tanta modificação? Para mim ainda não teve tanta modificação. Claro que a simulação assim diminuiu bem, porque hoje eles sabem que compreendem que o VAR vai checar, vai observar e pode mudar a decisão deles ali, mas ainda o comportamento está aquém do que deveria ser, né? Ainda são alguns comportamentos de forma até às vezes grosseira, igual eu falei, às vezes até com falta de respeito com a autoridade da pessoa que está ali dirigindo a partida. E muitas das vezes é por falta de compreensão como funciona mesmo. E é uma coisa que já está enraizada na cultura do futebol, principalmente futebol sul-americano, que é a questão de querer questionar, interpelar, querer fazer pressão em cima da arbitragem, do árbitro ali, para tomar uma decisão. Outro dia eu estava assistindo um jogo do campeonato italiano, teve uma possível penalidade, o árbitro falou que pediu para esperar, o VAR fez a checagem, chamou o árbitro para revisão. O árbitro foi lá, olhou, observou, tomou a medida, marcou a penalidade, veio um jogador conversar, perguntar, tudo na maior normalidade. Outro dia eu estava assistindo um jogo do Campeonato Brasileiro, o árbitro marcou uma penalidade, levou 7 minutos do momento que o árbitro marcou a penalidade até a cobrança. Por quê? Por questão de reclamação, não deixar o árbitro lá fazer a checagem. No momento que aconteceu a possível jogada, todas as duas equipes foram passando o árbitro, gritando, berrando, com falta de respeito, com falta de educação. Ele foi lá no VAR, viu a questão, voltou, e assim mesmo, aquele bolinho chato que o pessoal insiste ainda em fazer, com uma falta de respeito, não só com o árbitro, para todos que estão ali, espectadores, para a imprensa, para a torcida que paga o ingresso ali. No jogo podia ter 7 minutos de bola rolando, com grandes jogadas, estava ali 7 minutos paralisado, por um comportamento inadequado de todas as pessoas em querer ludibriar, querer pressionar a arbitragem. Eu acho que falta muito para mudar ainda no futebol, principalmente sul-americano e brasileiro, e a gente espera que essa evolução venha rápido, né? Certo. Eu até acompanho mais assim também. Eu gosto de assistir futebol europeu, mas eu tenho realmente acompanhado mais o campeonato italiano e eu concordo com você. O campeonato inglês também eu vejo isso. Pouca reclamação, né? Pouco os jogadores cercam um pouco menos o árbitro quando vai ter essa questão também para confirmar, né? Conferir o vídeo e tal. Eu tenho realmente sim percebido essa mudança de comportamento deles lá também. Eu acho que lá a cultura realmente é diferente, até mesmo o brasileiro, quando vai para lá, ele já tem essa mudança de forma mais radical, né? Ele acaba tendo que aprender de forma mais grosseira ali, no caso, para não fazer igual acontece aqui também. Isso aí eu tenho percebido também. Ô Igor, outra coisa agora, falando da preparação de vocês hoje, né? Como é que vocês têm essa preparação hoje? Vocês não têm tanto ainda não tem essa profissionalização mesmo, né? Muitos de vocês têm ainda outras profissões, né? Então às vezes é mais corrido. Eu preciso trabalhar, mas eu tenho que pedir uma licença no serviço para poder viajar, para poder fazer o trabalho de arbitragem. Você acha mesmo que isso um dia ainda vai ter essa mudança, que vocês vão conseguir realmente se profissionalizarem? Como é que está esse trabalho nos bastidores aí para tentar amenizar isso, para tentar melhorar essa vida para vocês aí? Olha, para mim, a profissionalização, ou mesmo ser tratado como, não precisa ter uma carteira assinada, às vezes um contrato de trabalho, como é feito aí em várias instituições do próprio governo, pessoas, né, da sociedade comum, eu acho que seria uma grande solução, seria muito viável. A gente vê que
no futebol espanhol, no próprio Argentina, Chile, os árbitros têm um salário fixo, né? Principalmente os árbitros de elite que dirigem a primeira divisão. E isso faz grande diferença na condução da partida, porque qualquer pessoa que se especialize, todo dia está dedicando aquela profissão dela, está se capacitando, está treinando, ela vai ter um melhor rendimento dentro de campo. Haja vista que agora, recentemente, nós tivemos os jogos das semifinais da Copa do Brasil. E os árbitros foram para o Rio de Janeiro para ficar lá 3 dias, 4 dias, se aprimorando, treinando, capacitando, tendo instrução. E foram um dos jogos que teve maior repercussão positiva e da arbitragem. Não teve nenhuma interferência, nenhum problema na condução dos jogos. Os jogos transcorreram da melhor maneira possível, condução da arbitragem praticamente perfeita, né? Mas por quê? Eu estava ali, né, treinando. Então a gente vê que dá diferença. Eu acho que o processo de evolução da arbitragem, claro que não vai minimizar e vai acabar com os erros. Futebol inglês, futebol espanhol, existe erro, existe equívoco. Como qualquer profissão existe, você vai fazer qualquer lugar que você trabalha, né? A gente vê que as pessoas se equivocam, mas não é tão cobrado, não é tão disseminado como fazem com a arbitragem. O jogador treina todo dia, não treina? Sim, ele não sim, tem o salário dele lá, e ele erra gol, erra pênalti, isso erra mesmo. passe, né? Leva cartão vermelho, cartão amarelo, faz um monte de coisas que por ele queria acertar. E a arbitragem da mesma forma. Eu acho que a partir do momento que profissionalizar, que a gente tiver ali, né, todo dia se dedicando, se capacitando, eu acho que vai ter um rendimento muito maior na arbitragem quando tiverem consciência. A CBF, claro que eu vejo que pretende fazer isso, que a CBF pretende estar para esse caminho, aí estamos aguardando aí os trâmites e a evolução dessa situação. O torcedor precisa compreender também que o erro ele não vai ficar zero, até porque são humanos que estão trabalhando, né? E o erro humano ele vai acontecer, só que a intenção é de reduzir o máximo possível. 7 anos como árbitro assistente, depois mudei para árbitro central. Em 2009 eu estreiei na primeira divisão do Campeonato Mineiro como árbitro central. E em 2012, final de 2012, eu entrei para o quadro nacional da CBF como árbitro central. De 2015 a 2018 eu fui árbitro aspirante à FIFA da CBF como árbitro central. E agora, em 2021, com a chegada do VAR, né? Às vezes o árbitro acaba dando aquela escorregada, aquele deslize, aquela equivocada ali, e que algumas vezes acaba influenciando no resultado da partida. É claro que eu também tenho percebido isso, tenho percebido muito essa redução de erro. Espero que chegue aí ao máximo possível aí, a redução de erros aí, porque a gente sabe como é que tudo funciona. São os humanos que estão trabalhando ali também, como qualquer outro, igual você falou. O atacante perde um gol ali debaixo da trave, né? O goleiro acaba frangando. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você aqui sobre os clubes interferindo na parte de escolha. Hoje acontece um pouco disso. Tem somente mesmo sorteios. Eu vejo que os clubes querem tirar de vez em quando o árbitro daquela escala ali porque prejudicou lá atrás, né? Como que vocês têm visto essa situação aí? Aconteceu um probleminha no jogo lá do Atlético contra o Palmeiras, e aí o árbitro que apitou lá, ele vai para a geladeira, não participa do outro sorteio. Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Vocês acham que tivessem uma instituição independente, né? Os árbitros são independentes. Vocês acham que poderia dar uma melhorada também? Vocês não ficariam tanto excluídos assim, tão injustiçados, vamos dizer assim? Hoje não existe mais sorteio, hoje é escala, né? Sorteio era antigamente, mas a partir do ano passado, 2018, 2019, não lembro, 2019 ou 20, não me lembro, aí começou como audiência pública, que é uma escala direta. Isso já ajuda, melhora bastante. Claro que assim, o clube hoje, ele não tem autonomia nem voz assim eu quero que escala esse ato, isso não existe mais. Antigamente poderia ter existido. Mas claro, dependendo do equívoco que o árbitro cometa, dependendo da repercussão negativa que aconteça de uma partida ou de um equívoco,
Claro que esse árbitro vai ser preservado, não vai apitar jogo daquela equipe para não ter problema com desgaste com o torcedor, desgaste com o dirigente, desgaste com o jogador. Isso é normal e faz parte do processo. Eu acho que toda profissão, quando a gente tem um equívoco ou tem um problema, claro que a pessoa às vezes vai passar por um período ali de aprimoramento, período de reciclagem, e às vezes as pessoas não compreendem e nem sabem que isso aconteceu ou como está acontecendo. Às vezes ele não vai no jogo da Série A, mas ele vai no jogo da Série B, vai no jogo da Série C. Dependendo do erro, ele fica afastado por um período grande. Tem hora que é bom para preservar o ar, preservar a imagem dele, mas tem hora que, em algumas situações, claro que pode haver alguma injustiça, algum problema, algum equívoco dessa forma. Claro que os clubes querem, se eles pudessem, eles mandavam em tudo, faziam tudo, mas independente se for igual a comissão de arbitragem que é ligada à CBF, ou se tivesse uma comissão independente, não tivesse ligada totalmente à arbitragem, para mim ia continuar funcionando da mesma maneira. Certo. Porque eu acho que se não fosse até independente, eu acho que teria uma intervenção até maior. Porque aí o clube ia chegar lá, ia falar, eu não quero esse árbitro, eu que estou contratando, então nunca mais eu quero ver esse cara. Então acho que a interferência seria até maior, porque ele ia ditar quem ele queria e quem ele não queria. A CBF não tem essa interferência que às vezes as pessoas acham que tem, que comanda. Porque às vezes, igual eu te falei, às vezes eu tenho um problema com a equipe A, eu, por exemplo, já pedi para deixar de apitar jogos de algumas equipes por preservar minha integridade física, minha integridade emocional, né? Isso tudo a gente tem que pensar. E eu não quero atuar aquele time porque eu não quero ter problema, não quero ter estresse na minha vida, porque o que a gente tem de encheção de saco em rede social, telefone, que o pessoal acha o número do telefone da gente, meu filho, não é brincadeira. As pessoas acham que a gente mora em Marte, vem aqui, apita, volta para Marte e fica isolado do mundo e do exterior. Não, e a gente somos pessoas normais que vive, sente, chora, ri, sofre, né? Igual toda pessoa. E as pessoas não têm, às vezes, respeito e empatia por isso. Vocês, então, às vezes pedem, né, para evitar esse desgaste, evitar esse problema de não serem escalados, né? Pedem para trocar alguma coisa do tipo, né? Eu já pedi a alguns clubes, que eu só não quero trabalhar com essa equipe, não me sinto bem quando estou trabalhando com eles, quero ficar um período fora. Eu já pedi aqui em Minas, entendeu? Já pedi na CBF e atenderam prontamente, né? Porque para que eu vou ter um desgaste emocional, um desgaste com essa equipe se eu posso evitar isso? Tem vários outros times para poder atuar, várias outras competições, não existe uma equipe só, duas ou três. Eu também não sou a pessoa o cara que só tem que apitar esse jogo. Existem vários outros árbitros que também podem apitar aquela partida, né? Claro, que quanto maior... Tem uma frase do filme do Homem-Aranha que é assim, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Sim, claro. Claro, eu sou um árbitro que é FIFA, um árbitro que apita os principais jogos da primeira divisão, ele vai ter muito mais responsabilidade, muito mais visibilidade, e a gente vai estar muito mais em evidência. E isso, claro, que gera um monte de transtorno também quando acontece alguma coisa negativa, né? Essa fase sua, toda essa sua trajetória, muitas divergências com muitos jogadores, com muitos treinadores. Você consegue contornar essa situação, depois conversa com eles e fica tudo acertado? Ou realmente continua algum resquício com algum profissional que até hoje você não conseguiu acertar? Vocês não importam muito com isso? Se quiser aceitar desculpa e ficar numa boa, ok. Se não quiser, vamos, vida que segue e vamos para a próxima. Eu, dentro do futebol, eu faço em que a vida da gente uma roda gigante. Dentro da arbitragem é a mesma coisa. Às vezes o treinador, o jogador está na equipe A, amanhã ele vai estar na equipe B, às vezes eu não vou apitar o jogo dele na equipe A, mas vou apitar o jogo dele na equipe B. E claro que a gente entende que muitas coisas que acontecem dentro de campo tem que ficar ali dentro de campo. Porque a gente sabe que o futebol é um esporte que mexe transforma o ser humano, transforma o comportamento, a parte psicológica da pessoa. E em alguns momentos a pessoa age de forma irracional. Às vezes ele nem sabe o que ele falou, o que ele fez. Uma coisa que às vezes me chateia, e tem algumas pessoas que eu evito, até mesmo já apitei, trato com respeito,
mas não gosto de estar com essa pessoa, de conviver com essa pessoa, até porque a gente não convive nem com nenhum jogador, nem nenhum tipo de treinador, mas eu trato com respeito e faço cumprir as regras quando estou atuando com eles. Porque a partir do momento que sai dali de campo e a pessoa age de má fé ou age de forma negativa, um comportamento inadequado para tentar me prejudicar a minha imagem, tentar me menosprezar perante a sociedade, a própria mídia, aí eu fico chateado, porque a gente sabe que o erro vai existir dentro de campo, tanto para A para B, o árbitro vai errar, o jogador vai errar, os anos às vezes vão se exaltar, às vezes vai expulsar um jogador, dar cartão para um atleta, amarelo, o treinador, mas eu acho que faz parte do contexto do jogo ali. Eu acho que aconteceu ali, fica ali. Claro, uma coisa maior assim, de proporção maiores, claro que vai ter um transtorno e a gente sabe resolver isso da melhor maneira possível. Mas tem gente, tem algumas pessoas, são poucas, são raras. E é engraçado que essas pessoas, geralmente não é só comigo, né? Já aconteceu comigo. A maioria dos árbitros e das outras pessoas tem um certo de antipatia ou não gosta desse possível profissional, porque é um comportamento dele inadequado com todas as pessoas, né? Então, geralmente, aí se eu penso, será que era só o erro meu ou será que é um erro do comportamento de índole, de caráter, de coisa dessa pessoa, né? Então, a gente pensa nessa situação toda. Vocês árbitros, né, têm contato com alguns árbitros de fora para conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, como que eles têm atuado lá fora? Eles procuram conhecer vocês aqui dentro também, aqui no Brasil também. Como é que está esse intercâmbio entre vocês? Com a globalização, com a questão da internet, das mídias sociais, isso se intensificou mais. Antigamente era raro, isso não existia praticamente. Hoje, tanto a CBF como a Conmebol, principalmente com os árbitros FIFA, está tendo um intercâmbio bem grande com os árbitros da Europa, né? Árbitros daqui estão indo apitar competições lá da Europa, igual foi agora recentemente o Fernando Rapalini aqui da Argentina foi apitar essa Eurocopa lá, e aí veio o árbitro lá da Espanha apitar a Copa América aqui, né? Árbitros jovens promissores estão indo para a Europa para fazerem treinamentos, recentemente teve 3 lá agora, acabaram de voltar de lá. Então esse intercâmbio está sendo feito para poder fazer essa globalização, a gente aprender com eles, eles aprenderem com a gente. É claro que eu tenho contato com alguns árbitros, né, através de redes sociais, a gente conversa, principalmente árbitros da Espanha, árbitros portugueses. Recentemente eu estive em Portugal, eu conheci a estrutura da arbitragem lá portuguesa lá, e assim, é muito legal. Eu acho que essa interação é importante, a gente poder evoluir, poder crescer, adquirir novos conhecimentos. Recentemente, o Péricles Bassols, que é nosso coordenador, nosso chefe, assim dizendo, do VAR aqui no Brasil, teve na Espanha, teve na Holanda, teve na Inglaterra, para adquirir novos conhecimentos, saber como o VAR funciona lá, para trazer isso para a CBF, para a gente modernizar, para a gente evoluir. Então, esse crescimento, esse intercâmbio tem sido feito com mais constância para que a gente possa evoluir mesmo. Essa sua experiência em Portugal, como é que está a estrutura em relação à estrutura de vocês aqui no Brasil? Perde muita coisa? Precisa melhorar muito? Como é que está? Eu acho que tem que melhorar, assim, em questão da administração, é bem parelha, mas assim, porque lá os árbitros são praticamente profissionalizados, né? Tem um contrato de trabalho, recebem um valor por ano, então isso dá uma diferença muito grande. A diferença assim, é gritante. Eu fui para um torneio fora do CBF particular, participar lá, e aonde a gente era os jogos, era o centro de treinamento da arbitragem. Então, os principais árbitros lá de Portugal iam lá treinar, tinham que treinar todo dia, tinham capacitação, tinha um centro de recuperação física lá com médico, fisioterapeuta, e isso a gente não tem aqui, infelizmente. Se eu não pagar do meu bolso, se eu não tiver essa estrutura minha, eu não consigo ter esse aparato igual eles têm lá. Claro que a Federação Mineira, a CBF, disponibiliza algumas coisas básicas, igual que a Federação Mineira tem parceria com a FMG, o pessoal treina lá no centro de treinamento da FMG, ali no CTE, tem parceria com o campo do Santa Cruz, que os árbitros treinam lá de manhã,
mas não é uma coisa que é disponibilizada, não tem acesso a todos, porque não tem um número de vagas persistente. E os árbitros lá tem a questão da remuneração, independente dos quantos jogos eles fazem, e isso faz uma diferença muito grande na vida deles. Porque não precisa de ir, eu chegar, igual, por exemplo, às vezes o pessoal, a maioria hoje chega, sai correndo do aeroporto, ou sai direto de um jogo, vai direto para o trabalho, trabalha morto, cansado, exausto, ou às vezes sai do trabalho e vai apitar um jogo, passa um dia estressante. Isso faz muita diferença. E os principais árbitros lá têm essa possibilidade de verem só da arbitragem, né? Bom, Igor, vamos lá para uma pergunta um pouco mais, vamos dizer, mais polêmica, né? Recentemente, você expôs em uma entrevista sua orientação sexual. No mesmo podcast, o ex-jogador Richarlison havia falado sobre a decisão que tomou, e te apoiou. Em um universo tão machista com o futebol, né, como o futebol, como você acha que isso impactou sua carreira e sua imagem? Foi uma decisão muito pensada, um bom tempo para tomar essa decisão. Na verdade, eu sempre quis poder abrir, falar, mas tinha medo, tinha receio, que não seria bem visto, que não seria recebido de uma maneira legal no meio do futebol. Eu tinha medo de sofrer retaliações, né, dentro da arbitragem, dentro do futebol, nos jogos, e ser agredido. Então, foi um meio que eu busquei para me esconder e tinha medo de me revelar. Então, foi muito doído, muito doloroso, assim, tive muitos problemas particulares, emocionais mesmo, de depressão, sofrimento, e isso já estava me incomodando há muito, 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 muito tempo. E, claro, com a evolução hoje da sociedade, no século XXI, a gente vendo vários debates, vários tipos de posturas da imprensa, dos clubes, da própria comunidade LGBT, que ia mais se posicionando, né, tendo um debate maior na sociedade. Claro que isso me fortaleceu. Procurei conversar com a minha psicóloga, com meus familiares, e era uma coisa que me incomodava, porque eu não vivia a vida do Igor, eu vivia a vida das pessoas, para se mostrar um tipo de comportamento para as pessoas. Claro que eu entendo que dentro da arbitragem a maioria do pessoal já sabia, porque eu não escondi isso de ninguém, mas fora da arbitragem, nos meus familiares, a questão de rede de amigos, onde eu vivo, a maioria do pessoal não sabia. E claro que sempre tem um cochichinho ali, um burburinho dali, e isso acaba incomodando. Entendi. Então a Joana de Assis, que é a repórter da Globo, me contactou para fazer um podcast. Primeiramente eu ia fazer de forma velada, eu não ia revelar. Uhum. E nós fomos conversando, ficamos 4 meses até eu tomar a decisão de abrir o jogo, falar abertamente. E todo o processo do apoio da Federação Mineira, da presidência da Federação, da Comissão de Arbitragem, o apoio da CBF, da Comissão de Arbitragem, através do CNM, foi muito importante para eu tomar essa decisão. Porque eu já tinha o apoio da minha família, tinha o apoio da psicóloga. Claro que eu me fortaleci mentalmente para poder tomar essa decisão, porque eu sabia que no dia que eu falasse, seria assim, 50% de chance de dar muito certo ou 50% de chance de dar errado. E eu sei que várias pessoas ainda vão recriminar, ainda vão falar mal, ainda pode ser que exista algum tipo de preconceito, mas eu acho que eu fui no momento ideal, que ela procurou, as pessoas estavam dispostas a abrir, a ouvir, e para mim foi muito importante. Tirei um peso de 1 tonelada das minhas costas, da minha vida. Hoje não preciso esconder para ninguém, não preciso ficar fingindo nada para ninguém, para parecer que sou uma pessoa e não sou aquela pessoa. Claro, vou continuar conduzindo tudo com respeito, com tranquilidade. Isso não me permite exacerbar ou fazer qualquer coisa que possa denegrir a minha imagem ou prejudicar alguma outra pessoa, né? Eu estou aqui para me posicionar, mostrar que o futebol é um espaço para todos, independente de questão. Hoje, um absurdo aconteceu no jogo da seleção brasileira. O Richarlison, né, tá lá, fez um gol e a torcida lá em Paris jogou uma banana para ele dentro de campo. A questão do racismo é muito grande ainda, a questão da homofobia é muito grande,
A questão do preconceito da mulher dentro do futebol é muito grande. E o pessoal fala que o futebol é um esporte de socialização, que é para todos. Então é um momento da gente começar a debater isso, mostrar que é um espaço de pluralidade, cada um tem sua individualidade, ninguém é igual a ninguém, mas que a gente tem que respeitar o próximo, independente de crença, de religião, de partido político, de time que torce. Né? A gente viu intolerância recentemente, uma criancinha, porque comemorou um gol, um cara mais velho, de quase 40 anos nas costas, queria bater na criança dentro do estádio, de um menino de 7 anos. Então a gente vê que hoje, na sociedade em geral, a gente vive uma intolerância muito grande. Eu falo que a gente está vivendo uma guerra da intolerância, uma guerra da falta de respeito, do amor ao próximo, da empatia. Então, eu sou uma sementinha que, para as próximas gerações, pode ser que isso floresça, dê grandes frutos, possa ajudar a sociedade mais à frente. Mas eu não podia me furtar, ficar calado, o resto da minha vida sofrendo e não me posicionar num debate tão importante que hoje em dia existe e é pertinente na sociedade hoje. E o bom que você teve, né, um respaldo, né, de gente importante, principalmente da sua profissão como árbitro, e que acabou fortalecendo ainda mais, né? Que eu iria justamente te perguntar se teve alguma retaliação profissionalmente, se eles deixaram de te escalar por conta disso, e parece que não, deu tudo certo, aceitaram tudo numa boa, respeitaram e bola para frente. Isso, foi. Eu fiquei assim, muito feliz porque eu tive um apoio muito grande da comissão, do CNM, o próprio Ricardo Marques, que hoje deixou de ser árbitro, está na comissão, do Emerson de Carvalho, da Regilênia, do Hilton Montinho, de todos lá em geral. Porque, assim, o que é muito importante as pessoas saberem, o que vai ser observado, o que vai ser checado por eles, é meu desempenho técnico, é a minha capacidade de devolver para o futebol o meu empenho ali dentro de campo, dentro da equipe do VAR, de ser um profissional competente. Não é minha orientação sexual que vai demandar em nada e vai me capacitar ou me tirar de uma partida. E desde o momento que eu liguei para ele, conversei com ele, sempre me apoiou. Minhas escalas continuaram normalmente. Eu falo que até melhorou, graças a Deus. Mas melhorou por quê? Ele fala uma coisa: gente, vocês são escalados, isso é uma premiação. Se você foi bem, eu vou te dar mais oportunidade. E a gente, como árbitro, trabalha só, a gente ganha quando apita, quando tem jogo. Então, nada mais justo, se você está tendo um desempenho técnico muito bom e está atendendo a demanda que a comissão queira, você ser escalado novamente. E não vai ser minha orientação sexual, não vai ser minha cor que vai me tirar de uma escala, né? Então, isso é muito importante para a gente demonstrar no futebol que o respeito continua da mesma forma, a minha qualidade continua da mesma forma, eu quero melhorar, quero desempenhar cada vez mais para entregar para o futebol um trabalho bem feito. Como que é a parte de remuneração hoje de vocês? Porque eu sei que, assim, para começar uma carreira de árbitro, começar lá atrás, na várzea, é muito complicado, né? O valor é muito pequeno. E hoje também depende muito do tipo de competição para ter os valores. Vocês começaram a ter exposição de marca de empresa nas camisas, né? Dá para aumentar um pouquinho mais? O pessoal podia dar uma aumentada, dar uma melhorada para vocês, porque a responsabilidade também está aumentando, né? Com o VAR, né? Exposição ainda mais nos jogos. Como é que vocês estão vendo essa parte financeira aí, no caso de vocês? Para mim, com certeza pode melhorar bastante ainda, porque eu tenho que comparar com o trabalho que eu entrego, o meio que eu vivo. A gente sabe que o futebol é um ambiente onde gera milhares, milhões de reais. A gente vê recentemente um jogo com 60 mil pagantes dentro do estádio, dá quase 3 milhões de renda em uma partida. Tivemos aí Cruzeiro e Vasco, né? No Mineirão aí recentemente, com quase 3 milhões, né? Aí você vai, o árbitro que foi apitar aquela partida ali ganhou R$ 2.500, né? 3 mil e poucos reais. Então, assim, pela responsabilidade que pelo que pode gerar de prejuízo a uma equipe, pelo investimento que é feito, é muito pouco.
você ganhar, e você só ganha por partida que você apita. Se você lesionar, se você tiver algum problema, tiver de ficar ali 2, 3, 4 meses, igual vários árbitros já ficaram, porque ele também é um atleta e está passível de algum problema físico, ele vai ficar esse tempo todo sem receber um centavo. Né? Então, pelo que envolve no futebol, eu acho que o valor das taxas tinha que ser muito maior, tinha que ser comparado com então, uma defasagem muito grande de valores, né? Eu vou dar um exemplo, na Espanha, o árbitro hoje ganha 130 mil euros anual para ele só ser árbitro. Então, dá mais praticamente 10 a 11 mil euros por mês, só para ele ter o escudo lá como árbitro. Uhum. E ele ganha ainda um valor por partido, que é de quase 3 ou 4 mil euros, né, para apitar um jogo. Então, chega no final do mês ali, está ganhando 20 mil euros praticamente. Então, é um valor excelente, né? Mas eles têm, né, se dedicam exclusivamente. Então, acho que quando chegar esse momento, acho que valorizar a arbitragem, arrumar patrocinador aí que possa bancar a arbitragem, isso é fácil, né? Os clubes pararem de usar o árbitro como muleta para reclamação, pela incompetência, pelos problemas internos deles, e atentarem que a arbitragem faz parte do contexto e que a arbitragem é primordial para que possa ter uma condução e o jogo possa entrar de maneira tranquila e eles possam ter o resultado que eles querem, pelo investimento que eles fazem. Investir na arbitragem também vai dar um resultado muito melhor para todas as equipes. Igor, então, para a gente finalizar, o que você espera da arbitragem pode ser melhorado aí na comissão de arbitragem para que vocês possam aí ter um trabalho mais tranquilo aí? Eu penso assim que as pessoas que estão envolvidas no futebol têm que aprender a regra do futebol, aprender a regra do VAR, porque é triste você estar dentro de campo, um jogador, um treinador ou um repórter fazer um comentário totalmente esdrúxulo, de falta de conhecimento da regra, querer te cobrar de uma coisa que ele vive daquele esporte, mas ele não sabe nem para que lado pode soltar a bola, por exemplo, né? Então, é uma falta de respeito com o futebol. Então, eu penso que o futebol, as pessoas têm que evoluir, a arbitragem está em constante evolução. Eu acho que esse investimento de ter, às vezes, um contrato de trabalho vai ser um carro-chefe para a arbitragem, de ter um centro de treinamento, ter uma exclusividade de poder viver só da arbitragem, isso vai fortalecer, vai melhorar. A gente sabe que a tecnologia também, a questão do VAR, está melhorando cada vez mais, a gente sabe que a evolução tecnológica é muito grande, isso, às vezes, em alguns meses, isso evolui muito. Então, a gente tem que estar sempre treinando, se capacitando, como a CBF tem feito, tem cobrado da gente, tem nos dado apoio para que isso aconteça. Mas eu acho que pode evoluir e dar um passo muito maior, né? A partir do momento que tiver essa possível profissionalização. E a gente se dedicar, enquanto não tem, treinar mais, estudar mais, assistir mais jogos, ver mais vídeos, discutir com as pessoas na forma, né, positiva da discussão, debater mesmo sobre as regras do futebol. E eu acho que isso vai ter uma evolução muito grande na minha carreira e na carreira de todos os árbitros que estão vindo por aí. Planos para o futuro: comandar, ser aí o comandante da comissão de arbitragem, tanto em Minas quanto no país, ou até mesmo no nosso continente aqui, né, sul-americano. Tem esse plano, tem esse objetivo mais para frente? Olha, eu já pensei sim em comandar arbitragem futuramente, bem futuramente. Acho que ainda posso. Dá para trabalhar bastante ainda, né? Tem Dá pique para trabalhar ainda. um pouco mais ainda, mas assim, claro que se eu posso, tudo que eu ganhei, tudo que eu adquiri de conhecimento, eu possa devolver isso para o esporte, para os árbitros novos que estão vindo, eu acho que seria muito justo, muito legal da minha parte, assim, poder contribuir com isso. Claro que eu penso futuramente trabalhar numa comissão de arbitragem nacional, estadual, ou ter mais algum outro cargo maior dentro da FIFA ou da Conmebol. A gente tem que pensar sempre grande na minha vida. Quando eu comecei na arbitragem, eu falei com os meninos, quando eu comecei lá no Amador, em 1998, eu falei assim, eu quero ser um árbitro FIFA. E em 2021 me tornei um árbitro FIFA. Então, quando a gente pensa grande, a gente conquista coisas grandes.
pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Isso Então, mesmo. por que não pensar grande, né? Claro. E se acontecer, vou me capacitar, vou, né, melhorar para que isso possa ser feito e eu possa devolver para essas novas gerações aí o que eu adquiri de conhecimento e poder auxiliar no nosso futebol aí futuramente. Certo, então. Igor, agradeço então mais uma vez ter participado aí do comando do jogo. Mais uma vez, então, obrigado pela participação. Valeu demais essa nossa conversa. Esse projeto que eu estou começando aí também, né? Já era um sonho antigo de fazer isso, de dar um pouco mais de oportunidade, de conversar um pouco mais com os árbitros, né? Eu tenho a minha visão de torcedor, mas eu também tenho a minha visão em relação a esse esporte como jornalista também. Te agradeço mais uma vez por ter participado, pela disponibilidade aí também. Beleza? Eu que agradeço a oportunidade aí de estar falando com vocês. E é isso que é legal, humanizar a arbitragem, né? A gente vivia numa caixinha de acrílico fechada ali e não podia dar entrevista, não podia conversar. E nós somos seres humanos normais, igual todas as pessoas. Que você tenha sucesso aí na sua nova jornada, começando aí, que futuramente a gente converse novamente aí com outras pautas e você esteja muito mais adiante no que você sonha para você aí também, tá? E eu que Obrigado, agradeço. boa noite e um abração. Um abraço, obrigado mais uma vez.